Hello! Hi! Welcome, welcome, welcome! In this class, we are going to talk about places. To be more specific, how can you describe places in English? How are you doing? I hope you're doing very well. I'm a teacher Lori and I'm here to help you to improve your English today. Oi, tudo bom? Como é que tá você? Eu sou a teacher Lori, tô aqui para te ajudar e hoje nós vamos falar sobre describe places. Como é que eu posso descrever lugares em inglês? E eu tentei abarcar aqui no nosso Mind Map, como você já pode ver, a nossa aula hoje de Mind Map, eu tentei abarcar aqui todas as possibilidades em que a gente vai precisar ser indagado ou conversar um pouco em inglês sobre places. E sem demora, sem enrolação, bora direto para a tela do computador. Beleza. Então, falando sobre places, uma das possibilidades é de alguém perguntar de onde você é. Normalmente, para essa pergunta, where are you from? Deixa eu acionar minha canetinha aqui. Então, a pergunta pode ser where are you from? De onde você é? Então, where are you from? De onde você é? Então, a pergunta geral, eu coloquei aqui como uma pergunta geral. De onde você é? E a gente vai responder essa pergunta de diversas formas. Então, você pode falar I'm from Salvador. It is the northeast of Brazil. Tá no nordeste do Brasil. I'm from São Paulo. It's a big city in Brazil. É uma grande cidade no Brasil. Mas aqui a gente não vai só aprender a falar sobre você e de onde você é, tá? A gente vai aprender a descrever mesmo lugares, falar sobre lugares e não só o seu lugar. Então essa é a pergunta principal, mas sim, nós vamos analisar outras coisas e eu quero começar te mostrando por este bonitinho aqui, ó. Cities. Bom, se eu estiver falando de uma só, city ou city, ok? Cities, more than one, ok? Great, mais de uma. Então, eu trouxe dois exemplos aqui. Lembrando que as informações adicionais estão todas lá no seu word list, ok? Você vai ouvir a word list, você vai estudar a word list e vai estar tudo lá. Beleza, então, ok. São Paulo, it's a big city in Brazil. São Paulo, it's a big city in Brazil. Eu poderia dizer que Itaberaba, que é o interior do Maridão. Itaberaba, it's not a big city. Não é uma cidade muito grande. Então, it's a small city in Bahia. Nesse caso, na Bahia. Então, você continua falando de city, cidade, mas você já está se referindo a um âmbito menor. Então, a gente pode fazer isso em grande espectro. Também você pode falar isso em relação a uma região muito maior, a uma região geográfica muito maior, como, por exemplo, na América do Sul, Argentina, isso e aquilo outro, ok? Então, não necessariamente falando só de estado. Very good. Outra possibilidade, those cities have a lot of important places. Those cities have a lot of important places. Ok, veja que aqui, ó, cities tá no plural. Those é a forma que eu utilizo no plural falando de alguma coisa que não tá perto de mim. É como se eu estivesse praticamente apontando, ó, those cities. Então, aquelas cidades tem lugares muito importantes. Have a lot of important places. E aqui, nosso amigo, você já sabe que o sonzinho é, esse som de F aqui, não é F nessa palavra, é V, ok? Great. Então, as pessoas podem perguntar para você, por exemplo, what's your city in Brazil? Where do you live in Brazil exactly? Então, onde é que você vive no Brasil exatamente? Ó, where do you live in Brazil exactly? Descendo a ladeira. Where do you live in Brazil exactly? Onde é que você
você vive no Brasil exatamente? Então você pode falar a cidade como uma outra possibilidade. Vai ser você falar, eu vivo no norte, no sudeste, falar das regiões, tá? Então, where do you live in Brazil exactly? Where do you live in Brazil exactly? I live in Salvador. I live in São Paulo, which is a big city in Brazil. Ok? Então, eu vivo em São Paulo, que é uma grande cidade no Brasil. Para essa mesma pergunta, eu vou pegar o gancho aqui, ó. Where do you live in Brazil exactly? Eu vou falar das regions, das regiões, tá? Aqui a gente não vai falar única e exclusivamente das regiões do Brasil, mas vai te ajudar também a falar de outras regiões. Então, por exemplo, regiões do mundo: Asia, America, Australia, South Africa, South Africa, South America, North America, ok? Você pode dizer, e alguém pergunta, where do you live? Where do you live exactly in Brazil? Para essa pergunta, por exemplo, então você diz, I live in the southeastern Brazil. Então eu vivo no nordeste, eu vivo no sudeste do Brasil. Você pode querer também dizer, explicar onde é que fica um determinado país. Olha o que a gente tem aqui, ó. The US is in North America. Então, eu estou dizendo que os Estados Unidos, eles estão localizados na América do Norte. The USA is in North America. Ok? A gente tem uma outra possibilidade, quer dizer, Brazil is in South America. Aí eu já estou explicando em relação ao Brasil, ó. Eu estou dizendo que ele fica localizado na América do Sul. Ok? Great. Uruguai, quase não sai. Uruguai is in South America. Uruguai é também na América do Sul. Great. Ou você pode dizer assim, eu vivo no centro-oeste, eu vivo no lado oeste, no lado norte do país. Como é que ficaria? Ficaria assim. I live in the western. Então, I live in the northern Brazil. I live in the western Brazil. I live in the middle west Brazil. Ok? Então, esse middle west aqui, ó, esse middle west seria o centro-oeste. Ok? So, I live in the middle west Brazil. Então, eu vivo no centro-oeste do Brasil. Até aí, tá tudo bem? Falando sobre as regions, ok? Great. E aí, beleza. Passando isso, eu vou subir para te mostrar como é que possibilidade de você falar sobre capital cities. Cidades que são capitais de determinado lugar. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, have you been to... Ok, quero que você preste atenção nesse have you been. Have you been to? Esse have you been to significa você já esteve. Você já esteve em determinado lugar? Have you been to Washington? Have you been to Washington? Você já esteve lá em Washington? Você conhece? Então, a outra pessoa diz Washington. Washington is the capital of the USA. Washington is the capital of the USA. Like Brasilia is the capital of Brazil. Brasília is the capital of Brazil. Brasília é a capital do Brasil. Então, você pode, dessa forma bem simples, vocês sabem que aqui nos Mind Maps eu te dou o padrão, a frase padrão para você ir montando. Então, se você utilizar is the capital of, você vai dizer é a capital de determinado lugar. E aí cabe agora, para quem é bom em geografia, que eu sou péssima, brincar com as capitais. Vai formando frases com as capitais dos países. Aí você já sabe que, obviamente, você vai ter que mudar tudo que eu não coloquei dentro dessa caixinha. Você tem que mudar a capital e você vai ter que mudar o país também. Ok? Great. Então, vamos caminhando. Outra possibilidade, falando sobre places, é que você diga
que existe, que tem, existem algum tipo de coisa em algum lugar por perto, na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Para isso, a gente vai colocar uma coisa na cabeça e não vai esquecer nunca mais. Quando nós estivermos falando de ter, quase eu digo ser, sorry, de ter, no sentido de existir em inglês, a gente não usa o verbo have, ok? Existem dois amigos para a gente poder utilizar nessa situação. O primeiro é o there is, que ele tá aqui, ó, na forma abreviada ou na forma contrata. Esse there is significa existe. E existe o nosso amigo também, there are. There are, existem. Good job. Existe, existem. Se eu disser, ai, tem um bom restaurante perto de tal lugar. Então, ó o ter no sentido de existir. There is. There is a good restaurant near, blam, blam, blam. There is a good restaurant near, blam, blam, blam. Mas se eu quero dizer mais de um, eu digo, there are good schools. Veja que por isso que, ó, schools tá no plural, porque there are é para plural, enquanto there is é para singular, ok? Vou botar aqui plural. Ok, very good. Great. Então, eu digo, there are good schools in the neighborhood. Sorry, in that. There are good schools in that neighborhood. Então, tem boas escolas naquela vizinhança, naquele bairro, ó, neighborhood. Ok? Então, veja que eu coloquei em negrito, negrito em inglês, bold. Em bold, tá destacado algumas das palavras que descrevem places. As outras estão lá na sua word list, ok? Places, a gente poderia traduzir como lugares. Ok? Very good. Só que a gente pode utilizar o place também numa situação de falar sobre moradia. Eu posso, de um jeito bem informal, dizer o seguinte: cheguei na sua casa, você me convidou para chegar na sua casa. Cheguei na sua casa, olhei e falei, pô, que apartamento legal. Então eu posso dizer, wow, nice apartment. Ou eu posso olhar para sua casa e dizer, wow, nice place. Então, informalmente, a gente utiliza esse place no sentido de moradia, ok? Great. Então, vamos para o outro lado, vamos caminhando, que a gente está quase acabando. E directions, essa é uma parte bem importante. Por quê? Porque na parte de directions, vou descer um pouquinho para vocês poderem ver direitinho. Na parte de directions, você vai precisar pedir informações e ouvir informações de como chegar num determinado lugar, tá? Então, você pode ouvir directions ou directions. Vai depender do sotaque aí que você está estudando. Os dois querem dizer a mesmíssima coisa. Bom, e aí? Como é que eu pergunto à pessoa como é que eu chego em determinado lugar? Uma das formas é dizer where, onde? Você pode dizer how can I get to blá, blá, blá. Mas a gente pode utilizar o where também. Vai ser bem mais informal, mas fica assim. Where is... E vai dizer o lugar. Where is this place? Where is Salvador Shopping? Where is... Tananana, ok? Então, muito mais comum, você pode utilizar os dois. Mas, how can I get? Como é que eu chego? Como é que eu posso chegar? No lugar do can, você também pode ver o verbo do. How do I get to? Como é que eu chego em determinado lugar? Essa é a pergunta que você vai fazer. Eu coloquei algumas respostas aqui. As outras estão lá na sua word list. Então, nessa situação, perdido no lugar. Quero perguntar como chegar nesse lugar. Então, eu posso dizer, excuse me, I think I'm lost. I think I am lost. Eu acho que eu tô perdida. Excuse me, I think I'm lost. Eu acho que eu tô perdido. How do I get to the hospital? How do I get to the hospital? Como é que eu chego no hospital? Do I need go straight? Então, coloquei aqui em negrito, ó.
Go straight. Ir adiante, seguir reto. Então, vou colocar aqui, ó, seguir reto. Então, provavelmente, uma pessoa que está dirigindo, perdido, pediu informação a outra pessoa. How do I get to the airport? How to get to the airport? How to get to the hospital? Do I need go straight? Do I need to go straight? Então, do I need, eu preciso. Do I need, eu preciso. Eu preciso seguir reto, ir em frente. Do I need to go straight? Para a pergunta, how can I get to the bank? Alguém responde, the bank is behind. Você pode ouvir também behind. The bank is behind the school. Está atrás da escola. Está atrás da escola. Outra possibilidade, ainda perguntando, e agora você vai perguntar em relação ao aeroporto. How can I get to the airport? How can I get to the airport? A pessoa diz para você, ó, to get to the airport, para chegar no aeroporto. Então é isso aqui, ó. Para chegar no aeroporto, to get to the airport, you need to turn left. You need to turn left. Você precisa virar à esquerda. Virar à esquerda. Lembrando, lá na sua word list, você vai encontrar mais formas de falar sobre localização geográfica, ok? Então, tudo de plus que você precisa, você encontra lá. Bom, outra possibilidade é a gente falar literalmente sobre os países. Então, um país só, country, country, ok? Dois países ou mais, countries, countries, countries. Very good. Pay attention, atenção para a pronúncia de country, country e não country. Country é a música country. Aqui é o país, é country. Meu som vai todo para baixo, ó. Country, country, countries, countries. Ok? Very good. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, de falar onde um determinado país é localizado. Então, England is a country located in Europe. A Inglaterra é um país localizado na Europa. Located. Ok? Great. Ou eu posso, por exemplo, utilizar I'd like to visit. Pensando aqui, você batendo um papo falando sobre o país. Ah, eu queria visitar tal país, eu queria conhecer tal país. I'd like to visit, blum, blum, blum. I'd like to visit England one day. I'd like to visit Turkey, ok? Não Turkey. I'd like to visit Turkey one day. Terminou o som no k, Turkey, ok? Great. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só, right? Yes. Mas você não... Calma, calma. Você não está liberado da sua aula de hoje. O que é que você precisa fazer? Imprime esse material. Tem gente que funciona muito bem sem ter o papel em mãos, sem precisar riscar. E aí, você que vai sentir isso sabendo se você é um indivíduo auditivo, sinestésico, visual. Mas se você precisa sentir o papel, se você é sinestésico, se você precisa escrever, imprime esse material, esse mind map que eu estou deixando para você aqui, para que você faça o download, tá? É só você fazer o download, muito simples, e comece a estudar. Aqui você pode acrescentar várias coisas que você vai encontrar lá na sua word list e deixar esse cara como uma forma de revisão para você. Bati o olho, revisei e comecei a relembrar tudo que eu preciso para falar inglês, describing places, descrevendo lugares. Ok? That's okay for today. See you next class. Bye bye.